Queridos, vamos abrir as Escrituras no livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5, verso 15, queridos. Diz assim as Escrituras: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, fala à tua igreja, aquilo que foi proposto no teu coração, o Senhor possa realizar no nosso meio. O Senhor tem toda a liberdade, nós desejamos, Senhor, que o Senhor semeie no nosso coração a tua palavra, produz a tua boa obra, edifica-nos como tua noiva, como tua igreja. Precisamos de ti, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Bom, queridos, à noite eu tenho trazido uma sequência de mensagens a respeito do que Jesus disse em Mateus 10. Tenham cuidado, porque eu lhes envio como ovelhas no meio de lobos. E ele diz, então, diante dessa situação extremamente perigosa, extremamente desfavorável, ovelhas no meio de lobos, lobos vorazes, lobos famintos. O que nós devemos fazer como ovelhas, como pessoas de Cristo num mundo mau? Nesse trecho que nós lemos, ele diz: os dias são maus. E como nós, como ovelhas, vamos nos portar diante de lobos vorazes, diante de um mundo problemático? Jesus diz: sede simples como as ovelhas, sim, como as pombas, mas sábios, prudentes como as serpentes. No céu, na eternidade, nós não precisaremos nos precaver, não precisaremos ser prudentes, porque não haverá perigo. Estaremos totalmente livres de todo tipo de sofrimento, de todo tipo de problemas. Não precisaremos nos preocupar com coisas que possam nos advir no futuro, se não tivermos cuidado no presente. Mas, enquanto estamos nesse mundo, Jesus já disse: sejam prudentes, sejam precavidos, como a serpente. Então você tem que ter uma sabedoria de não ser uma pessoa muito desatenta. Você tem que ter uma sabedoria para agir diante do perigo. E nós vamos ver aqui, nessa mensagem de hoje, um perigo que é muito grande e que pode ocorrer se nós não tivermos cuidado. Então Jesus deixa bem claro: vocês têm que ter cuidado. Mateus 10 diz, aqui também, tomem cuidado, porque os dias são maus. Então não é que Jesus vai guardar a gente de todos os males. Ele mesmo está dizendo: vocês precisam se precaver. Então ele fala: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Então importa que a gente adeque a maneira que a gente vive em relação aos perigos externos e às vezes os perigos internos do nosso coração. E ele diz: não sejam insensatos, mas hajam como sábios. Então, neste mundo, nós vamos ver o problema que eu quero tratar hoje. Nós precisamos ser sábios, porque os dias são maus. Então, queridos, de novo, a gente precisa se lembrar: estamos num mundo mau, num mundo caído, onde não apenas o mundo é mau e nós somos perfeitos. Eu sou super santo, eu sou como um anjo, mas estou num mundo caído. Não. O mundo é mau e nós temos fraquezas, passamos por tentações, somos imperfeitos e fraquejamos. Tanto nós, como os nossos filhos, como as pessoas ao nosso redor. Então, por isso, nós temos que ter sabedoria e ter cuidado. E aí eu trago o tema da mensagem de hoje, que é um dos maiores problemas, um dos maiores riscos, um dos maiores perigos da sociedade atual, que é o problema das drogas, dos vícios. Aí alguém pode me dizer: não, mas meu filho nunca cairá nas drogas. E eu pergunto: por que não? Eu digo: não, mas Deus vai guardar.
O que é que Deus diz na boca de Jesus Cristo? Neste mundo nós teremos aflições. Por isso nós temos que tomar cuidado, por isso temos que ser sábios, por isso temos que adotar medidas que nos protejam a nós e aos nossos filhos de passar por problemas que não precisaríamos. Então, o que que Jesus nos ensina para lidar com essas aflições que ele disse que há no mundo? Ele disse: orai e vigiai. Orai e vigiai para o quê? Para não cairdes em problemas, para não cairdes em tentações, para não cairdes em vícios, para não cairdes em sofrimentos quaisquer que sejam. Porque as pessoas adotaram essa ideia, e é muito perigosa, que não basta eu orar. Não, queridos, Jesus diz é orar e vigiar. Não é um ou outro. Não, não é um ou outro, é um e o outro. Ele deixa bem claro, é orar e vigiar. Se você só orar, você só fez metade do trabalho. Já está deficitário na metade. Então, diz, você tem que orar e você tem que vigiar. Então, ore, por favor, clame ao Senhor pela misericórdia dEle, pela ajuda dEle, para que Ele proteja você e os seus filhos deste problema. Mas não é apenas orar, você tem que vigiar. Então, há um papel seu a ser desempenhado. Há uma responsabilidade nossa, há uma ação nossa. Temos que ser proativos e realizar isso para que sejamos guardados. Vigiar. Então, nós vamos aprender quanto a orar. Por favor, eu creio que todos vocês oram pelos seus lares, continuem sempre. E nós, como igreja, devemos orar uns pelos outros. Agora, nós precisamos aprender a vigiar quanto aos vícios. Vícios de todas as naturezas, né? Tem o vício de drogas, tem o vício de bebidas, tem o vício de jogo, né? Apostas na internet, etc. De novo, quanto a nós, quanto aos nossos filhos também, porque o nosso mundo, querido, está cada vez pior em relação a isso. Nossos filhos, é muito provável que talvez todos os nossos filhos venham receber ofertas em relação a isso. Tamanho é o nível que essa coisa se alastrou. Talvez, antigamente, a pessoa passava a vida inteira sem receber uma oferta disso. Hoje, cada vez mais fica difícil. Qual que é o problema, então? Bom, eu vou trazer aqui uma questão nas Escrituras, e eu também fiz um estudo de um artigo que eu encontrei. Primeiro, que não há conflito, isso é bem óbvio, eu não sei como é que as pessoas não entendem isso, não há conflito nenhum entre ciência e fé. Toda verdade, como diz o bispo Agostinho, toda verdade é uma verdade divina. Porque Deus é o Deus da verdade. Se a verdade ele é apresentada através de um artigo científico e através das Escrituras, tudo é beneficial para nós. Então, veja só, a ovelha, na sua simplicidade, não estuda muito. A serpente, pelo contrário, ela quer ser esperta, ela quer aprender. Então, vamos aprender hoje com a palavra, nesse texto que nós lemos, em diversas outras passagens, e eu vou trazer algumas informações que eu li nesse artigo científico. Bom, o artigo científico é do Dr. Milkman. Ele fez um doutorado nos Estados Unidos a respeito da questão das drogas, dos vícios. E não apenas ele ficou apenas na teoria, mas ele também implantou a ideia na Islândia, um país pequeno, mas é onde que geralmente se inicia as ideias, né? É difícil você aplicar logo de cara num país muito grande. Então, foi aplicado a tese dele, as ideias dele na Islândia. E os resultados foram espetaculares. Primeira coisa, qual que era o problema na Islândia? A Islândia era um país que, até pelas condições climáticas e tudo, os jovens estavam num nível de degradação moral e de vícios alarmante. E é contado que o Estado e as famílias não sabiam mais o que fazer. Que estava num nível realmente deplorável. Algumas estatísticas, 25% dos jovens, um quarto dos jovens fumavam todos os dias. 40% se embriagavam todo mês e tinham um alto índice de suicídios. Bom, queridos, a situação lá estava alarmante. Bom, quais são as causas que levam uma pessoa, e aí o estudo era mais em termos de adolescentes, né, de jovens, mas aí é algo geral, né? O que leva uma pessoa a buscar as drogas? E muito é a questão da vida de cobranças.
de uma vida de muita pressão, de muito estresse, de muitas responsabilidades. E os adolescentes são assim, né? Porque, apesar deles não trabalharem, eles têm muitos horários, muitas tarefas a cumprir, eles têm inúmeras coisas a realizar e recebem ordens o dia inteiro, ordem de pais, ordem de professores, etc. E no contexto dos adolescentes e jovens, eles têm uma pressão a mais, que é o que eles vão ser para o resto da vida. Vem o vestibular e elas têm que escolher o que serão para o resto da vida. Isso é uma pressão muito grande, ainda mais numa idade que as pessoas são inseguras, ainda não têm a noção direito do que gostam, do que querem fazer. Então, é algo muito assustador para um adolescente tomar essa decisão. E fora isso, eles passam por um período de concorrência atroz, né, queridos? Porque eles vão para um vestibular onde eles vão encarar pessoas muito inteligentes e eles têm que ser ultra competitivos para vencer e conseguir entrar numa faculdade e depois no mercado de trabalho. Então, por causa desse estresse, por causa dessa pressão, por causa de tudo isso que elas têm que enfrentar, elas buscam o mecanismo da química para desopilar, para relaxar, para se acalmar. Então, essa foi, inclusive, onde o Dr. Milkman trabalhou bastante, que as pessoas escolhem as drogas para lidar com o estresse. E aí as pessoas podem adotar duas medidas totalmente diferentes. Ou elas tentam se anestesiar em relação à pressão da vida, porque existem as drogas que anestesiam, como a heroína, a maconha, que deixa a pessoa light, leve, né? Tá tudo legal, tudo bem. Então, tira aquela ansiedade, aquele estresse, a pessoa fica calma. E existem, do outro lado, as drogas que deixam a pessoa ligadona, que deixam a pessoa energética, vibrante, que deixam a pessoa toda estimulada. Que aí são as anfetaminas, que são essas drogas que deixam a pessoa com todo o pique para ir em festas de longa duração. Então, os dois polos, as drogas que acalmam e as drogas que deixam a pessoa muito animada. E por que elas começam, apesar de tudo que é divulgado, droga vicia, droga mata, droga causa dependência, etc. Por que elas começam, apesar de tudo isso ser anunciado, e todo mundo sabe isso de cor? Primeiro ponto, né, que é o que acontece demais atualmente, é que as drogas são muito fáceis de conseguir. A gente parece que acha que não, mas são muito fáceis. Qualquer faculdade que a pessoa esteja, ela receberá ofertas e ela consegue drogas muito facilmente. Não adianta, não tem para onde correr. Todas as faculdades são assim. Todas. E aí como é que você faz? Você vai trancar o seu filho dentro do quarto e proibir ele de sair? Não tem como. Não tem como. Segundo ponto, os jovens gostam muito do risco, gostam da aventura. Eles querem fazer algo diferente, querem fazer algo assim inusitado, algo que, enfim, seja algo que realmente provoque sensações de fazerem algo desafiador. Eles gostam de aventura. Outro ponto, os jovens muitas vezes eles saem daquele período de estar debaixo das asas do pai e da mãe e querem participar dos grupos, das pessoas, querem sair do isolamento do lar e fazer grandes amigos, e por causa disso, de querer fazer amigos, muitas vezes se rendem, né, ao que é necessário para entrar naquele grupo. E geralmente as pessoas que mexem com drogas são muito animadas, são pessoas extrovertidas, e todo mundo começa a querer participar daquele grupo do pessoal alegre, do pessoal que conta piada, e para entrar no grupo, muitas vezes, para não ser o careta do grupo, vai ter que participar ali com todo mundo do que eles estão tomando, bebendo, cheirando, etc. Outro ponto que leva os jovens a começar, muitas vezes, é a depressão. Os jovens, às vezes, caem em apatia, em desilusão da vida e vão buscar socorro nas drogas. E, além disso, as drogas é uma maneira fácil de lidar com os problemas, né? Você ingere uma coisa, pronto. Ou está ligadão, ou está relaxado. Não precisa ter um trabalhar da mente, de lidar com aquele problema, você com você, consertar, cuidar do seu coração. Não, toma uma coisinha, pronto. Muitas vezes é isso que leva as pessoas a ir às drogas. Mas um dos pontos que o Dr. Milkman mais enfatizou é que os jovens e as pessoas em geral, isso a grande oferta das drogas, a grande propaganda das drogas é sensações intensas, prazer muito forte.
E os jovens, e qualquer pessoa, buscam novidades, buscam viver intensamente, e aí as drogas oferecem isso de uma forma muito fácil. Além de, claro, tirar a inibição, que o jovem ainda é inseguro, ele é muito inibido, e as drogas facilitam isso, né, a desinibição. Bom, queridos, as consequências, aí é bem fácil, né? O texto que nós lemos fala sobre isso. O que nós lemos? A Bíblia diz, não se embriaguem com vinho, não se embriaguem com drogas, seja elas quais sejam. Por quê? Porque leva à libertinagem, leva ao roubo, leva a você dissolver o seu caráter à medida que se entrega àquilo, fica viciado, fica escravizado por aquilo, e você vai, porque entorpece a sua mente, você vai fazer coisas das quais você vai se arrepender, vão ser muito prejudiciais para você, etc. Abra comigo, queridos, em Provérbios, capítulo 23. Não se embriaguem com qualquer tipo de droga, pois leva à dissolução do seu caráter. Provérbios 23, verso 29. Olha só, queridos. Como Deus, no seu amor, Ele tenta nos informar dos perigos, né, queridos? Verso 29. De quem são os ais? Os gritos de dor. De quem são as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho ou com drogas, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair por qualquer droga que seja, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente, envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Olha só, a pessoa foi espancada, bateram nele, e olha o que acontece. Quando acordarei para que possa me drogar mais uma vez? Olha o nível de loucura da coisa. O que o texto nos diz? Sobre essa pessoa vem tristezas, vem ais, vem brigas, vem ferimentos desnecessários, a pessoa enxerga coisas que não existem, ela fica toda tonta, ela vai ter todo tipo de consequências no seu físico, é espancada, todo tipo de confusão, mas o que acontece? No dia seguinte ela se pergunta, quando é que eu vou acordar, quando é que eu vou poder levantar para poder me drogar novamente? Olha como isso é sério, queridos. Não interessa as consequências, a pessoa pode estar na sarjeta, pode estar sofrendo, pode estar sendo espancada, humilhada, presa, e o que ela vai estar pensando é, como é que eu vou conseguir, quando é que eu vou conseguir mais uma dose? Olha como isso é escravizante, como isso é aprisionador. Isso é muito, mas muito sério. Bom, e voltando ao caso da Islândia, como a situação era desse nível aqui, os jovens todos presos nas drogas, escravizados, o país estava chegando numa situação alarmante, de tragédia mesmo, e o Estado, como um Estado moderno, um Estado europeu, um país desenvolvido, o Estado começou a bombardear campanhas antidrogas, educação, alerta sobre as consequências, tudo isso. Educação sobre as drogas. E o que estava acontecendo? Nada. Só piorava. E todos os pesquisadores chegaram à conclusão, educação sobre drogas, feita pelo Estado, dessa forma impessoal, não funciona. Eram inúmeras iniciativas para prevenção e nada adiantava. Os programas não davam resultado algum. Por que não davam resultado? Porque ninguém dá atenção. Quando vai passar na televisão ou numa revista, ali uma coisa falando de drogas, o jovem passa por aquilo, não está nem aí. Ninguém presta atenção nisso. Porque é uma coisa impessoal, não tem um olhar de amor ali junto, aconselhando, abraçando, ô meu filho, deixa eu conversar com você sobre isso. Não tem, uma coisa, já falar, quero lá saber disso, e deixa para lá. Ninguém dá atenção. E aí veio o Dr. Milkman, com outros pesquisadores, veio propor uma solução para tratar esse problema na Islândia. E hoje, deixa eu já trazer os resultados, hoje, aí os dados aqui são de 2016, a Islândia ocupa hoje o primeiro lugar no ranking europeu de qualidade na vida dos adolescentes, em termos de vida saudável.
Veja só como as taxas caíram, de 98 para 2016, quase 20 anos. O consumo de álcool, que era 42% dos jovens se embebedavam, caiu para 5%. Olha só, de 40% para 5%. Quem fumava maconha, de 17% para 7%. Fumantes diários de cigarro, de 23% para 3% apenas. Já há uma situação totalmente confortável, né? Então, qual que foi a ideia, queridos? E eu vou fazer o link aqui com as Escrituras. Eu leio aqui o que o Dr. Milkman falou. Por que não organizar um movimento social baseado na embriaguez natural? Olha só a ideia dele. Que tal a gente oferecer embriaguez natural? Em que as pessoas sintam um barato com a química do seu cérebro, porque é isso que elas estão buscando, mas sem os efeitos prejudiciais das drogas. Ou seja, se os jovens querem sensações intensas, se os jovens querem novidades, querem coisas que alegrem o ser deles de uma forma bem provocativa, bem desafiadora, não adianta você tentar combater essa sensação. Ofereça algo que dê essa mesma sensação, mas que não seja prejudicial como as drogas. Então você não tenta coibir isso que faz parte do ser humano e que não tem um problema. A pessoa quer algo intenso, algo desafiador, uma aventura. Isso não é muito problemático. O problema é como você sacia isso, que o que eles estavam fazendo eram as drogas. Então o que eles passaram a fazer? Oferecer maneiras naturais de, entre aspas, se embriagar. Entre aspas, ter sensações intensas, de ter aquela sensação forte de alegria e de sair do isolamento. É exatamente isso que Efésios 5 diz. O que Efésios 5 diz? Não se encham, não se embriaguem com vinho. Porque o ser humano tem uma carência de uma alegria, tem uma carência de preencher o vazio que tem dentro dele. A maioria faz o quê? Pô, estou me sentindo tão vazio, tão triste, tão... Assim, a vida está apática, está sem graça. Vou beber, vou me drogar. O que o apóstolo Paulo diz? Não usem dessa alternativa. Pelo contrário, em vez de se embriagar com vinho, em vez de se encher de drogas, se encha de Deus. Não se embriaguem com vinho. Pelo contrário, encham-se de Deus. Encham-se com o Espírito Santo. E é isso que o pessoal, os pesquisadores fizeram, mas, claro, não da maneira das Escrituras, mas do método racional deles. Quais são os métodos que eles adotaram? Nós vamos ver que está bem de acordo com o que a palavra ensina. São 5 ações básicas que foram adotadas. E eu, claro, transfiro para o nosso contexto, que eu creio que é muito mais poderoso, muito mais efetivo ainda. Primeira atitude que eles fizeram com os jovens, terapia. Mudar a mente das crianças. É o que nós lemos em Efésios 5. Deixem-se encher pelo Espírito. Então, o que eles faziam? Em meio às atividades que eles propunham para os jovens, eles entravam ali com uma terapia sem as crianças, sem os jovens saberem. Então, havia psicólogos ali no meio das atividades, vou dizer quais são, tratando a mentalidade dos jovens. E é isso que a gente faz na igreja, queridos. A palavra de Deus é um instrumento para mudar a mentalidade humana, para mudança de mente. O que Jesus diz? Vocês foram limpos. Jesus pegou os discípulos dele e falou, depois de 3 anos de caminhada, ele diz, vocês agora estão limpos, pela palavra que eu lhes tenho pregado, pelo que eu tenho ensinado. Então, a gente vai trabalhando com as Escrituras, com a terapia, para transformar a nossa forma de enxergar a vida e para a gente ter uma mentalidade mais, não adoecida, pelo contrário, uma mentalidade vibrante, uma mentalidade sadia. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, ele diz para o seu discípulo Timóteo, ele diz, olha, desde criança, que é isso que nós precisamos fazer com as nossas crianças, desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, e elas te fazem capaz para te tornar elas são capazes para te tornar sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Então, as Escrituras, elas são capazes de nos tornar sábios, para lidar com qualquer situação da vida, todas as situações da vida. E por isso a importância de trazermos as nossas crianças onde há o ensino das Escrituras, para que elas aprendam desde crianças a serem sábias. Então, como era a terapia deles lá? Era para melhorar as ideias dos jovens, das pessoas, em relação a si mesmos
em relação à existência e em relação à maneira de lidar com os outros. E é isso que a gente procura ensinar aqui, né, queridos? Como é a relação de você com você mesmo? As suas ideias em relação a você mesmo. O que a Bíblia nos ensina? Que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados, que nós somos perdoados. Então você olha para você mesmo com toda tranquilidade e com toda gratidão, como nós cantamos. Porque Deus nos recebe como filhos, Deus nos ama e Ele nos perdoa de todas as nossas fraquezas. Então você com você mesmo, você tem paz, e você com você mesmo, você se sente estimulado por um Pai que te ama e te quer. E você se sente bem, porque sabe que Deus te ama. A sua ideia sobre a sua existência. Ele te criou, Deus criou você, você não surgiu do nada, você não veio do nada e vai sumir no nada, né? Isso é uma coisa que talvez os terapeutas lá não conseguiam ensinar e a gente ensina. Você tem significado, você nasceu do amor de Deus por você e vai viver eternamente no amor dele. Então a sua vida faz sentido porque Deus te ama e você vai viver eternamente. E a sua relação com o próximo, que a terapia procurava trabalhar, as Escrituras nos ensinam. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não responda o mal com o mal, perdoe, etc. E tudo isso que vai sendo trabalhado, vai criando em nós uma mentalidade sadia, uma mentalidade forte, para lidar com as agruras da vida, para que você não precise de qualquer tipo de estimulante que seja, para poder aliviar-se das suas dores. Uma outra questão que eles mostraram lá e que é muito importante é: não trate os jovens, não trate as pessoas que têm problemas ou tendências a isso como pessoas problemáticas, por favor. Não trate as pessoas, não importa a tendência pecaminosa dela, não trate a pessoa como uma pessoa problemática, mas como uma pessoa que tem um potencial enorme. Todo ser humano, já que nascido de Deus, já que nascido da imagem e semelhança de Deus, apesar dos defeitos, tem um potencial enorme. Então o que você tem que fazer, em vez de julgar a pessoa, criticar a pessoa, dizer, olha, você é isso, você é um lixo, você é uma vergonha para a família, você falar uma coisa dessa, pronto, já você entregou ela para as drogas, fique aí. Não, pelo contrário, você ajuda, você apoia, você aconselha e, por favor, queridos, dê palavras de incentivo, palavras que fortaleçam a pessoa como ser humano, nos princípios, no caráter, para que ela tenha força. Porque o ser humano, queridos, ele tem as suas inseguranças, tem as suas fraquezas. E diante dos baques da vida que vêm, Jesus disse que viriam, às vezes a gente dá uma cambaleada. E se do lado tiver uma pessoa que te ponha para baixo, que te humilhe, ou que te ofenda, aí só piora a situação e aí a tendência é maior ainda da pessoa buscar esse tipo de química viciante para aliviar suas dores. Então você tem que estar do lado, sim, para muitas vezes exortar a pessoa, mas, como a Bíblia nos diz, a verdade tem que ser dita com todo o amor. A pessoa tem que ver uma preocupação, um carinho pelo outro. Eu realmente me importo com você. E palavras de incentivo. Palavras de incentivo. Você é uma pessoa especial. Se não fosse especial, você não estaria aqui. Deus te criou, Ele te sustenta, Ele te mantém, e Ele te quer para toda a eternidade. Cuide do seu ser, não se entregue à escravidão, palavras de incentivo, o tempo todo. O tempo todo. Mesmo se você vê, não, essa pessoa aqui não tem risco nenhum de cair em qualquer vício. Não, mas a gente pode gerar os fatores de risco à medida que fala palavras ruins para a pessoa. Porque as palavras, muitas vezes a pessoa recebe, introjeta aquilo, e aquilo começa a comer a pessoa por dentro, devorar a pessoa por dentro. E depois vira aquele buraco enorme, aquele vazio enorme, e ela vai para as drogas. Palavras de incentivo. Trate todo ser humano como uma pessoa especial, filha de Deus, amada por Deus, e traga as pessoas, quanto mais você puder, seus filhos, amigos, vizinhos, parentes, para ouvir mensagens que as fortaleçam e para que venham buscar Deus, queridos.
Porque a vida sem Deus não faz sentido. Não faz. Não faz. Os ateus dizem isso, os ateus pensadores. A vida não faz sentido. Porque viemos do nada e vamos cair no nada. Então, entre um nada e outro, tem uma formiguinha aqui, diante de um universo gigantesco. Existe uma formiguinha aqui que nasceu por acaso, vai ser pisada por alguém e vai morrer. A vida não faz sentido. E os jovens, quando chegam nessa idade, e todo ser humano, né, às vezes bate aquela, meu Deus, a minha vida não faz sentido. E realmente, se você tirar o olhar de Deus, você vai afundar nas águas, não faz sentido. Você tem que saber que Deus pensou em você antes de você existir, pensou, eu quero ele existindo, porque eu vou cuidar dele, eu quero abençoá-lo, eu quero, não que Deus careça de uma pessoa, de outros, mas ele fala, eu quero uma pessoa, essa que pessoa, e pensa no seu nome, eu quero essa pessoa comigo. E você pensar nesse carinho especial de um ser que não precisa de nada, o ser mais poderoso do universo, um ser de majestade que não dá para explicar assim, em palavras, ele se importou em ter você com ele. Isso dá para ter uma alegria e preenche a vida. Nós temos que fazer de Deus um alicerce para que, Jesus diz, existe a casa que é construída na areia, existe a casa que é construída na rocha. Você pode construir uma mansão, uma casa espetacular, na beira da praia, tão na beira da praia que é construída na areia. Quando vier a tempestade, quando vier o baque, e vai vir, Jesus disse que veio sobre as duas casas, e ele disse que neste mundo nós temos problemas. Quando o impacto vier, o tsunami vier, a casa feita na areia, ela vai ruir, queridos. A casa feita sem esse alicerce em Deus, ela vai cair. Mas aquela que tem em Deus, pode vir o tsunami que for. Vai ter sujeira, vai ter uma confusão, a mobília vai ficar molhada, mas ela vai ficar de pé. Vai ficar de pé e não vai precisar de ir para as drogas para se consolar. Não, vai para o colo do Pai, que é o melhor lugar para a gente se consolar. Abra comigo, queridos, João capítulo 6. João 6, verso 53. Aqui Jesus nos ensinando o que a gente deve buscar para se alimentar e para saciar o nosso vazio, as nossas necessidades, as nossas carências. João 6,53, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, ou seja, é dele que nós temos que nos encher, não terão vida em si mesmos. Olha como isso é sério. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne, olha só, é a verdadeira comida. E o meu sangue, esse sim, é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então olha só, a pessoa não tem necessidade de buscar alegria, vida em outro lugar, porque já tem em Deus. Eu não preciso, querido, de nada para me alegrar. Nada. Por quê? Porque eu já sou feliz nele. Ele já me preenche. Ele já me dá uma sensação de total plenitude nele. Primeiro ponto, então, isso. Mudar a mentalidade para ter uma mentalidade sadia, que preencha as nossas angústias, para que a gente lide com os problemas com mais sabedoria. Segundo ponto, a questão de grupo. Os jovens que fiquem muito isolados, ou uma coisa, ou eles se deprimem, porque está sozinho demais, e aí vão buscar as drogas, ou por causa do isolamento, eles vão querer entrar num grupo, geralmente o grupo dos extrovertidos, e para entrar no grupo, tem que participar do que tudo que eles fazem. Então, qual a resposta para isso? Você tem que formar um grupo sadio. O que nós lemos lá em Efésios capítulo 5? Falando entre si. Então, o evangelho não é algo que você buscar você e Deus no seu quarto, na sua casa. Não, eu tenho Deus para mim, você sozinho com Ele. Não. É falando entre nós, é nós nos unirmos, é nós caminharmos juntos, formarmos um grupo de pessoas sadias. Eu trago o Petros para a igreja e eu fico muito feliz que ele faz amizades e depois eles vão um ajudar o outro. 2 pessoas, 3 pessoas, um grupo com a mentalidade sadia. Em vez de ele, para ter que ter amigos, ele tenha que ceder para a exigência de entrar num grupo.
Não, já está num grupo de pessoas que têm o mesmo pensamento. Esse é o propósito da igreja, pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma visão de mundo, umas encorajando as outras, fazendo amizades, se comunicando, porque os jovens querem isso, as pessoas querem isso. As pessoas querem amigos, as pessoas querem se comunicar. Hebreus 10 diz, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor, às boas obras, e não deixemos de reunirmos como igreja. Isso traz saúde para nós, para a nossa alma, mas encorajemos-nos uns aos outros. Então, essa questão do grupo é muito importante, fazer amizades sadias. Terceiro ponto, realizar atividades esportivas, atividades lúdicas. Nós lemos em Efésios 5, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Então, o ser humano precisa disso, né? De atividades lúdicas, de atividades onde ela canta, onde ela se expressa, onde ela está junto de outros. Você precisa oferecer coisas melhores para fazer, para os jovens fazer. Colocar numa aula de canto, numa aula de bateria, numa aula de esportes, numa aula de artes marciais, música, teatro, dança, o que for. Por quê? Porque isso faz as pessoas se sentirem bem. Cantar alivia a alma, isso é maravilhoso. As crianças, os jovens, as pessoas se sentem bem sem precisar de consumir drogas. Sem precisar de nada disso. Elas se divertem, elas vão espontaneamente. Talvez não na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, 1 mês. Porque, né, para sair, às vezes, de estar parado, estar trancado dentro de casa, para ir fazer uma atividade com um grupo de pessoas, cantando, dançando, ou fazendo esportes, no começo não vai querer ir, mas depois pega gosto por aquilo. E além disso, faz as crianças, os jovens, a ter uma consciência de saúde. Porque muitas vezes uma pessoa rejeita uma droga, por quê? Porque ela tem consciência que quer ser uma pessoa saudável. Então, essa consciência é criada como? Geralmente, com a pessoa que gosta dos esportes, vai lá se dedicando e vai criando uma mentalidade de saúde. E você oferecer às crianças, queridos, aos jovens, a todo mundo, coisas para fazer. Porque existe aquele ditado popular, e tem um quê de verdade nisso, né, que a mente vazia é uma oficina do diabo. Pessoa vazia, sem nada para fazer, sempre é um risco. Então, que vá fazer algo saudável, algo que contribua para a saúde e traga uma alegria. E a ideia, isso que é muito interessante, a gente falou da embriaguez natural, é que essas aulas de esportes, de música, etc., promovem sensações, emoções, ativam as químicas do prazer. Então, oferece aquela mesma embriaguez das drogas, mas agora de forma natural e de uma forma ainda saudável, de uma forma educativa. Por exemplo, os exercícios nos esportes, artes marciais, etc. O que um exercício libera quando uma pessoa pratica ali aquilo? Libera, primeiro, 3 coisas aqui, pelo menos. Libera endorfina. O que é endorfina? Um hormônio que promove relaxamento, sensação de prazer e bem-estar. Reduz a ansiedade e o estresse. Lembra o que eu falei? Que algumas pessoas buscam nas drogas, como a heroína, por exemplo, que a pessoa ou maconha, que ela fica relaxada, aquela sensação de bem-estar, de calma. Os exercícios físicos promovem isso através da endorfina que é liberada após os exercícios. Então, a mesma embriaguez, as mesmas sensações, mas de forma natural e benéfica. O hormônio do crescimento, o hormônio GH, que estimula, né, nosso físico, que dá mais força, mais disposição, dá uma segurança para as pessoas, que elas se tornam mais belas, né, segundo a ideia de beleza atual. E o terceiro ponto que libera um exercício, libera catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina estimula o quê? É um hormônio que estimula energia, que realmente faz a pessoa ficar enérgica, estimulada, ativa, que é o que, como eu falei, as anfetaminas produzem, né? A pessoa fica ligadona. Mas você produz a mesma sensação de forma natural, o mesmo prazer de forma natural. E a pesquisa mostra que os jovens ou as pessoas que se dedicaram a fazer exercícios 4 vezes por semana, ou atividades lúdicas que sejam, subiu de 24% para 42%. A prática de 4 vezes por semana. E aí despencou a busca por drogas. Quarto ponto, pais, o papel dos pais.
Lembra que eu falei? Campanhas educativas feitas pelo Estado, em propagandas, etc., não resultavam em nada. Precisava de uma comunicação tete a tete. O pai falando no olho do filho, conversando. Nós lemos em Efésios 5, sujeitem-se uns aos outros, cada um conversando, ensinando. O livro de Provérbios todo fala da importância do pai instruindo o filho. É o pai que educa o filho, é o pai que ensina o caminho da vida e do bem para o filho, pai e a mãe. Então, o que os terapeutas orientaram os pais? Passar muito tempo com os filhos. E eles combateram essa ideia muito tola e muito prejudicial que entrou na cabeça das pessoas, que é, não, você tem que ter um tempo de qualidade com seus filhos. E nessa história de tempo de qualidade é uma vez hoje, outra vez mês que vem. Uma coisa muito esporádica. Não é tempo de qualidade. Pode ser tempo de qualidade, mas com frequência. Pais têm que passar tempo com os filhos. Por exemplo, nessa pesquisa, incentivar os pais a passar mais tempo com as crianças no fim de semana. E os pais que apenas 23% passavam tempo com as crianças, subiu para 46%, e aí reduziu o consumo de drogas. Então, fim de semana, eu sei, eu sou pai, tenho 2 empregos. Sei que é um momento que a gente quer muito descansar. Mas, além de descansar, você também tem que ficar com seus filhos. Tem que passear, tem que fazer coisas diferentes, tem que ir num cinema, tem que ir num restaurante, tem que ir numa piscina, num clube. Tem que fazer coisas assim com as crianças, para elas se divertirem, para elas se alegrarem. Outro ponto, os pais têm que conversar com os filhos sobre as suas vidas. Não é quanto que você tirou na prova, ou você fez a tarefa. Não, perguntar também, meu filho, está tudo bem? Você está se sentindo bem lá com seus colegas? Como são seus amigos são legais? Você se sente sozinho? Enfim, conversar com os filhos de coisas da alma. Porque, às vezes, conversa de pai com filho não pode parecer conversa de elevador, né? Ah, hoje o tempo está tão quente, né? Será que não vai vir chuva? Não, conversa com os filhos tem que descer na profundidade. Conheça os amigos, as amizades e participe na escola. Os pais precisam saber, com os professores, o filho está muito desatento, o filho está muito desobediente. Tudo isso são indícios de preocupação. Em vez de você defender o seu filho, não, é que a professora não sabe cuidar das crianças, não sabe chamar a atenção, não sabe, as aulas estão muito sem graça. Não, tenha cuidado com como está a participação do seu filho. E, claro, procura gerar na sua família a família mais equilibrada possível. Uma família mais sólida evita muitos problemas. Não é garantia de nada, querido. Nada disso que eu estou falando garante nada. Porque todo ser humano tem livre-arbítrio. A gente não pode se culpar, a gente não pode culpar ninguém, porque é o livre-arbítrio. Infelizmente, são fatores que a gente pode contribuir, mas claro que cada ser humano tem que fazer a sua escolha. E o último ponto é a questão do horário. Importância de ficar o máximo possível em casa à noite. Você deixar os filhos soltos para sair todo santo dia à noite, isso vai gerar problema. 1 Tessalonicenses diz, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Muito difícil a pessoa se drogar de dia, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Então, tenha cuidado de controlar como seus filhos estão, a frequência de ida a festas, tente diminuir um pouco. Se for realizar festas, saiba onde, saiba qual é o adulto responsável, saiba quais são os amigos, conheça o local, conheça o adulto que esteja do local, que esteja organizando aquilo. Tudo isso é importantíssimo. Então, queridos, basicamente são 5 ações que eu citei. Trabalhar da mentalidade, que eles fazem com terapia, e a gente aqui propõe fazer isso com a palavra, com o ensino, com o evangelho. Fazer as pessoas criarem amizades sólidas, amizades sadias. Então, essa ideia de pertencimento é muito importante. Terceiro ponto, atividades esportivas, atividades lúdicas e com frequência. Quarto ponto, participação efetiva dos pais, é o pai que educa. O pai e a mãe precisam ensinar, precisa aconselhar, precisa se importar, precisa estar sabendo o que está acontecendo. E, por fim, a questão de horário, esse controle. Vamos ficar de pé, queridos? Espero que possa ajudar pessoas nessa luta, porque é melhor, como tem esse ditado, e é um ditado sábio, é melhor prevenir do que remediar. Ainda mais como nós vimos. A pessoa pode estar sofrendo consequências horríveis,
que ela só vai estar pensando na próxima dose. Então, nesse tipo de escravidão que é tão profunda, o ideal, isso tanto para os filhos quanto para nós mesmos, é nós nos precavermos. É não darmos guarida alguma, é oferecer todo tipo de fator de proteção, evitar todo tipo de risco. Isso é importantíssimo, queridos, que famílias sejam salvas desse problema e que a gente trabalhe, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa vigiar, não é apenas orar. Então eu queria, queridos, que a gente orasse agora por cada familiar, com cada vida, cada um talvez conheça familiares que estejam passando por esse problema, que você coloque na sua mente essa pessoa, esse conhecido, e ore por ele, por todo tipo de vício, tá? Drogas, bebidas, jogo, qualquer tipo de vício, vamos levantar um clamor. Porque vigiar, isso a gente faz no nosso dia a dia. Orar, a gente pode orar aqui juntos. E eu quero que você coloque também cada um dos seus filhos. Cada um dos seus filhos. E se você também tiver alguma propensão, também coloque você. Você coloque seus filhos, coloque seus netos, coloque, enfim, crianças da sua família, jovens, adolescentes. Coloque isso diante de Deus. Nós vamos orar aqui juntos, clamando para que Deus possa estar agindo, dando sabedoria aos pais, sabedoria a nós, e que possa nos guardar desse mal. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, esse é um dos problemas mais devastadores que podem entrar na vida de uma pessoa. E nós aqui com as Escrituras e com a ciência, estamos buscando aprender meios de nos guardar a nós e aos nossos desse mal. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria de aplicar cada um desses princípios para guardar a nossa família. Nos ajuda a dar palavras de incentivo, a aconselhar com todo amor, nos ajuda a sermos pais tão bons como o Senhor. A que realmente a gente traga os nossos familiares, traga pessoas, e a casa do Senhor seja um instrumento para transformar a mentalidade de pessoas. Usa essa igreja, usa cada pregação, e que a semente entre no coração e produza, Senhor, transformando, fortalecendo o caráter dos nossos pequenos, de cada pessoa aqui, Senhor. Porque o Senhor sabe que esse é o nosso intento, o bem de cada um que entrar aqui. Que o Senhor possa fazer esse bem acontecer de verdade. E abençoa que nós aqui, como comunidade, como um povo que se une ao redor do Teu nome, do Evangelho, que a gente tenha cada vez mais união, mais laços de amizade entre nós, entre os nossos filhos, para que eles tenham um amiguinho, nós tenhamos amigos que nos encorajem, que nos mostrem que podemos ter amizade sem precisar abrir mão de valores, abrir mão de princípios. Ajude-nos também, Senhor, a levar nossas crianças a participar de atividades que elas sejam mais saudáveis, sejam mais alegres, que não fique apenas no estudo, na academia, porque isso cansa a mente. Elas precisam também de alegria, de atividades com outros, que a gente leve como pais, que nós como pais, Senhor, o Senhor nos dê a sabedoria de falar, de educar, de ter a palavra certa, a palavra que aconselhe de verdade, que a gente participe da vida das nossas crianças. Nos ajuda, Senhor, a cuidar dos nossos, nesse mundo tão corrido. É difícil, mas que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dê essa força de sermos um alicerce, sermos um amigo dos filhos, para que eles venham desabafar conosco, para que eles nos procurem quando estiverem angustiados. E, por favor, cuida do coração deles, Senhor, porque o Senhor sabe, e cuida do nosso também. Nós pedimos que o Senhor nos dê a força de disciplinar os nossos filhos, a coragem para falar em relação aos horários, em relação aos momentos de ir, de não ir, do local que pode, do local que não pode. Dá-nos sabedoria a tudo isso, porque nós precisamos exercer essa disciplina. E queremos colocar então, querido Senhor, o futuro dos nossos filhos, o nosso futuro em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor possa estar salvando hoje, nessa noite, por mudanças na nossa forma de agir, e pela ação do Senhor no coração de pessoas, o Senhor esteja nos salvando disso. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se uma criança puder ser salva com essa mensagem, já teria sido algo maravilhoso demais. Então, abençoa os nossos lares. A partir de hoje, tem essas ações que a gente aplique, e o Senhor salve os nossos filhos, Senhor. Salva os nossos filhos. E queremos colocar essas vidas, Senhor, que já estão
nesse perigo, que já estão propensas a isso, que já caíram nesses vícios, familiares, conhecidos, amigos. Pedimos, Senhor, que o Senhor de alguma forma venha entrar nesse lar, entrar nesse coração, venha conscientizar essa pessoa, venha salvá-la dessa prisão esmagadora. Vem, Senhor, com a tua graça maravilhosa, acorda essa pessoa, liberta essa pessoa, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, porque muitas vezes nós não temos como ajudar, às vezes já tentamos, mas o Senhor pode, Senhor. Por favor, Senhor, leva o bálsamo da tua presença para ajudar essa pessoa e resgatá-la das trevas e transportá-la para o reino do Filho do teu amor. Salva, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.